Licantropia é um transtorno mental no qual o paciente acredita que é um lobo ou algum outro animal. Indubitavelmente estimulado pela superstição, outrora difundida, de que a licantropia é uma condição sobrenatural na qual os homens realmente assumem a forma de lobos ou outros animais. Tem sido mais provável de ocorrer entre as pessoas que acreditam na reencarnação e na transmigração de almas. Normalmente, considera-se que uma pessoa assume a forma do animal de rapina mais perigoso da região. O lobo ou urso na Europa e no norte da Ásia, a hiena ou leopardo na África e o tigre na Índia, China, Japão e outros lugares. Na Ásia, há outros animais também que são mencionados. Tanto a superstição quanto o transtorno psiquiátrico estão ligados à crença em espíritos guardiões animais, vampiros, totemismos, bruxas e lobisomens. O folclore, contos de fadas e lendas de muitas nações e povos mostram evidências de crença na licantropia. Histórias de homens se transformando em bestas remontam à antiguidade. Em partes da Grécia Antiga, os mitos do lobisomem, presumivelmente oriundo dos tempos pré-históricos, tornaram-se ligados à religião olímpica. Na Arcádia, uma região atormentada por lobos, havia um culto ao lobo Zeus. O Monte Lacaios era o cenário de uma reunião anual em que se dizia que os sacerdotes preparavam um banquete de sacrifício que incluía carne de animais misturada com carne humana. Segundo a lenda, quem comia dessa mistura se tornava um lobo e não poderia voltar a ser um homem a menos que se abstivesse de carne humana por 9 anos. Os romanos também tinham essa superstição. Qualquer um que fosse transformado em lobo por meio de feitiços mágicos ou da erva conhecida como versipelis, pele de pele, se tornaria lobisomem para sempre. Na França, histórias sobre o lobisomem chamado de loup-garou eram amplamente acreditadas na Europa durante toda a Idade Média, tendo havido muitas condenações e execuções notáveis de loups-garous. Fora da lei, bandidos se aproveitavam dessas superstições e às vezes usavam peles de lobo sobre suas armaduras para sair impunes de seus atos criminosos, que por ignorância eram atribuídos aos lobisomens. Naquela época, as pessoas eram excepcionalmente propensas a desenvolver a ilusão de que elas próprias eram lobos. Licantropos suspeitos foram julgados, condenados e queimados vivos. Apenas raramente sua condição era reconhecida como um distúrbio psicológico. Embora a superstição não seja mais comum, alguns vestígios ainda perduram em algumas áreas primitivas e isoladas até hoje.